Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos. Neste domingo pela manhã, mais uma vez, nos apresentamos aqui para o grupo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixamos aqui um abraço para todos os amigos da casa e também para aqueles que assistem pela internet de outras cidades, de outras casas espíritas. Hoje falaremos sobre a mediunidade de evidência, mas faremos primeiro a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, vos rogamos, Senhor, que nos abençoe nestes momentos, permitindo que possamos desenvolver o tema de hoje, com a inspiração dos bons espíritos, buscando aquele conhecimento já adquirido e também a literatura espírita, que vem nos ajudar com as referências sempre seguras da codificação espírita e da bibliografia complementar. Pedimos, Senhor, que nos ampare a todos que estamos participando hoje, em casa, em outros horários também, e que fluidifique as águas daqueles que colocaram seus copos. Ampara-nos a todos, que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é a vidência. É essa faculdade mediúnica que permite ao médium ver os espíritos. A vidência, assim como a audiência, a capacidade de ouvir, a psicografia, a psicofonia, são as formas de expressão da mediunidade. Porque todos somos mais ou menos médiuns, mas médiuns ostensivos são aqueles que percebem, que sentem a presença dos espíritos e se comunicam com eles de uma forma mais patente, mais acentuada. Então, para tratar desse tema, vamos primeiro conceituar a mediunidade e, para isso, vamos contar com a ajuda aqui de uma obra que é das melhores que eu conheço relacionadas ao estudo da mediunidade. É a obra Correnteza de Luz, psicografada por José Raul Teixeira, do Espírito Camilo. Então, livro Correnteza de Luz. Lá nesse livro, o Espírito Camilo diz assim, sobre a evidência mediúnica. É a capacidade que tem certas pessoas de enxergarem os desencarnados, seja em estado de profundo transe mediúnico, ou por meio de percepções ligeiras, não obstante autênticas, mesmo quando em estado de normalidade, fora de qualquer transe. Então, veremos um pouco mais sobre isso aqui. Se é necessário esse transe para que a comunicação mediúnica ocorra, no caso da vidência, no entanto, há outras particularidades. A vidência pode se dar em transe profundo, quando o médium está lá na mesa mediúnica, como pode ocorrer também no dia a dia com o médium em estado de vigília. Conhecemos
da literatura espírita e também do convívio com alguns médiuns, alguns casos desses, de viver evidências com médium em estado de transe e em estado de vigília. De cara, nós falamos que essa mediunidade, conforme Allan Kardec nos ensinou lá no Livro dos Médiuns, ela é das mais difíceis de se constatar a veracidade. Então, quando alguma pessoa que possua, ou que alega possuir a faculdade de evidência, ele narra algumas percepções, é difícil constatar se aquelas percepções são verdadeiras. Mesmo porque cada médium pode enxergar o mesmo quadro espiritual de uma forma diferente. É relatar, né, nesse papel de tradutor, colocando as suas cores, as suas referências naquela percepção. A gente vê isso na mesa mediúnica com frequência. O mesmo quadro relatado de maneiras diversas, né, ou um pouco diferentes, por diferentes médiuns. Então, prossegue aqui o Espírito Camilo. Dos tipos de mediunidade, é um dos que apresenta grande dificuldade de constatar-se, né? Como eu disse. Né? Como ter a certeza de que aquelas percepções são verdadeiras? Devemos ter esse discernimento, né? Principalmente quando os relatos partem daqueles médiums que não se preocupam com o lugar, com a hora. Então, às vezes, o médium encontra com você e fala que está vendo um espírito ao seu lado na rua. Então, a pessoa que, às vezes, não tem conhecimento espírita, ela fica assustada. Ela fica impressionada. E como saber se aquela percepção do médium é verdadeira? Allan Kardec fala que há grande dificuldade de se constatar. E por isso, Allan Kardec diz que, embora se possa desenvolver tal faculdade, é conveniente esperar-se o seu amadurecimento natural, não forçar o desenvolvimento dessa faculdade. Esperar que ela se manifeste com naturalidade. Porque algumas pessoas querem ser videntes, elas almejam possuir essa faculdade, esquecendo-se de que todo médium ostensivo, ele já nasce médium. Porque, como nós vamos ver aqui lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 20, item 226, pergunta 1. Diz assim: o desenvolvimento da mediunidade, né, esta é a pergunta, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Repetindo, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? E a resposta é não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo. Olhem que informação importante. A mediunidade se radica no organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, para que o médium ele seja classificado como tal, né, como médium, é preciso que ele possua essa faculdade radicada no seu organismo, no seu corpo físico. E assim, ele já nasce com ela. Ele já nasce com essa configuração. E aqui, no capítulo 11 da obra Correnteza de Luz, do Espírito Camilo, ele diz assim:
É uma faculdade radicada no organismo. Toda captação da presença dos espíritos é detectada pelo espírito. Claro, né? A percepção espiritual é captada pelo nosso ser espiritual, pelo espírito. No entanto, parece-nos de fácil compreensão que a exteriorização dessa captação estará em função do corpo somático, estará em função do corpo físico. Então, nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza material, que, inclusive, nessa obra, o Espírito Camilo vem trazer um estudo maravilhoso sobre o perispírito, o nosso corpo espiritual, que é o intermediário entre a nossa natureza material e a natureza espiritual. O perispírito, ele atua como um intermediário. Né? Um exemplo que eu sempre trago é o seguinte: imaginem um chinês que só fala a sua própria língua. E imaginem um francês que também só fala o seu idioma. Como é possível que os dois se comuniquem? Um só fala chinês, o outro só fala francês. Como é que eles se comunicam? Eles se comunicam através de um intérprete. E qual a condição para que a pessoa seja o intérprete dessas duas pessoas? Que ele conheça as duas línguas, que ele fale tanto o chinês quanto o francês. Então, essa metáfora, esse paralelo que fazemos, mostra que o perispírito, para ser esse intermediário entre a nossa natureza material e a nossa natureza espiritual, ele precisa participar das duas naturezas, tanto a espiritual quanto a material. Então, o Espírito Camilo nos ensina que o perispírito, ele participa da natureza material porque ele também é matéria, ele é feito do fluido cósmico universal, ele é constituído pelo fluido cósmico universal próprio do planeta onde o espírito se encontra encarnado. Então, está encarnado na Terra, ele, o perispírito, é constituído pelo fluido cósmico espiritual próprio da Terra. E o perispírito participa, ao mesmo tempo, da natureza espiritual, porque ele é quintessenciado. Ele é imponderável. Então, ele participa dessas duas naturezas. É por isso que ele serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Então, Allan Kardec nos ensinou que o perispírito e o conhecimento do perispírito é a chave para a gente compreender os fenômenos da mediunidade. Quando é que ocorre o fenômeno mediúnico? Ocorre quando o nosso perispírito, que se encontra ligado ao corpo, ele tem um ligeiro afastamento do corpo físico e, dessa forma, ele se abre para as percepções espirituais e, estando ligado ao nosso corpo somático, ao nosso corpo físico, ele transmite, através dos nossos órgãos materiais, a percepção para que o médium possa trazê-la ao mundo material. Então, essa percepção passa pelo sistema nervoso do médium. Então, mais algumas referências aqui desse livro maravilhoso, Correnteza de Luz. Qualquer indivíduo que reencarne com projeto de atuar na esfera da mediunidade ostensiva, portando o compromisso mediúnico em sua folha de deveres,
necessitará de um corpo físico que lhe possibilite a exteriorização da faculdade psíquica. Já temos que ter nascido com o corpo adaptado para atuarmos como médium. O sistema nervoso do futuro médium é ajustado de tal maneira que o mínimo contato fluídico ou envolvimento psíquico dos desencarnados sobre ele imponha-lhe percepções automáticas do invisível. Então, o nosso corpo físico, ele já é ajustado para possibilitar essas percepções. Tendo-se a mediunidade como passível de exteriorizar-se, graças ao perispírito, né, conforme nós falamos, a túnica eletromagnética do espírito, e sendo ele ligado ao corpo físico célula por célula, é compreensível que, quando um espírito comunicante faz vibrar o perispírito, por meio das energias que consegue movimentar, as células orgânicas acompanhem-no num processo de ressonância perfeita. Então, Camilo explica essa ligação do perispírito, através dessa ligação do perispírito, célula a célula, com o corpo físico. Então, ocorre ali o fenômeno da ressonância. E, através dessa ressonância, né, através da intensidade da vibração do perispírito, né, essa ressonância ocorrerá e expressará a intensidade da exteriorização do fenômeno. Então, quando há uma ressonância maior, o fenômeno ocorre de forma mais ostensiva, com maior nitidez. E prosseguindo, agora já entrando propriamente no tema da vidência mediúnica, para que a vidência ocorra, né, o fenômeno do médium, ver os espíritos, ver as cenas do mundo espiritual. Para que isso ocorra, né, primeiro ele tem que ser médium ostensivo, possuir essa faculdade de vidência. E esse fenômeno da vidência, ele pode ocorrer basicamente em três modalidades. Essa pode ser uma vidência local, quando o médium vê o espírito como se fosse uma pessoa aqui no mesmo cômodo que a gente. Ele vê o espírito como se fosse um encarnado que está ali presente, próximo a nós. É a chamada vidência local. Temos também a vidência no espaço, quando o médium vê quadros que estão ocorrendo a grandes distâncias, por vezes milhares de quilômetros, como alguns casos que iremos citar aqui. E também temos a vidência no tempo, em que o médium pode ver cenas do passado ou cenas do futuro. Então, essa chamada vidência no tempo. Então, começaremos falando da vidência local. Ela pode ocorrer com o médium em transe na reunião mediúnica. Então, ali nesse transe, o médium poderá ver o espírito nitidamente ali no ambiente, como poderá também ver na sua tela mental. Isso é muito comum. O médium vê a cena, mas é como se alguém escrevesse a cena para ele, né? Ele não vê assim perfeitamente no local, não vê o espírito sentado na mesa com os médiuns, mas ele sabe que o espírito está ali, porque está vendo aquela cena na sua tela mental. E também o médium pode ser um médium de vidência local e ver em estado de vigília. Então, ele pode ver em transe ou em estado de vigília, acordado, desperto.
Então, vamos ver casos dessa vidência em estado de vigília. É uma vidência que sempre me intrigou, porque quando lemos aquela obra, O Semeador de Estrelas, em que alguns fatos da vida de Divaldo são descritos, temos aquela cena muito famosa de Divaldo em São Paulo. Então, estando em São Paulo, onde iria realizar algumas palestras, ele vai até aquela região que ele não conhecia, da esquina da Avenida Ipiranga com a São João, local famoso de São Paulo, né? Eternizado aí até na música, né? Esquina da Avenida Ipiranga com a São João. E a época, não sei se ainda hoje, era um local em que havia muitos cinemas de baixa qualidade, né? Cinemas que se concentravam em filmes eróticos, em filmes pornográficos. Então, era essa região em que ele se viu, né? Ele foi caminhando e viu-se, de repente, nessa região. Ficou constrangido, né? Quando percebeu que um homem o estava observando. Então, ele deu alguns passos e percebeu que o homem também deu alguns passos na sua direção. Ele estava sendo seguido, observado e seguido. E, como aquilo não cessava, aquilo continuava, Divaldo parou de repente e olhou para o homem e disse assim: o senhor deseja alguma coisa? Quer falar comigo? Aí o homem começou a falar, assim, timidamente, disse para ele assim: olha, eu queria te relatar algumas coisas, mas não sei se você vai acreditar. Algumas coisas que eu estou vendo. E o Divaldo já começou a pensar: esse homem me conhece, vai zombar de mim. Sabe que eu sou médium e agora pretende zombar da minha pessoa. Então, disse assim: o que é que o senhor está vendo? E o homem disse: eu estou vendo ao seu lado um homem vestido como os antigos romanos. Divaldo ficou assim, a princípio ele ficou contrariado, ficou um pouco irritado, mas de repente ele viu também o espírito. Era um espírito que se apresentava em trajes como os da época da Roma antiga. Então o espírito diz para ele assim: eu sou Marco Prisco, atenda a este homem, que ele é um espírito querido da minha pessoa, ele é um amigo, atenda. Então Divaldo conversou com aquele homem ali, esse homem contou de algumas dificuldades que ele estava tendo, né? Dificuldades com vícios, dificuldades com maus pensamentos. E Divaldo orientou, disse assim para ele: olha, eu farei algumas palestras aqui em São Paulo, e deu para ele o horário e o endereço de uma das palestras. Então, aquele homem foi até a palestra e ali Divaldo deu para ele um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquele homem, a partir daquele momento, ele teve alterada a sua trajetória de vida. Ele ele se tornou um trabalhador espírita, valoroso no movimento espírita da capital de São Paulo. E aquele espírito que se identificou como Marco Prisco apareceu novamente para Divaldo muitas outras vezes e escreveu belíssimas obras psicografadas através da mediunidade de Divaldo Franco. Uma das vezes que esse espírito apareceu para ele, disse assim: eu servi nas catacumbas romanas, entre os primeiros cristãos, e tenho muito carinho por essa existência que tive, por essa honra de estar ali trabalhando entre os primeiros cristãos. Mas nas reencarnações seguintes, eu não fui tão bem. Eu fali algumas vezes,
Então, agora estou trabalhando dentro do movimento espírita em busca da minha redenção, né, como um voluntário, para ver se avanço mais na minha evolução, no meu progresso, ver se progrido mais um pouco, né? Então, gerou para nós obras belíssimas. Nós temos mensagens maravilhosas do espírito Marco Prisco, um dos cristãos do primeiro momento do cristianismo na Terra. Então, esse fato sempre me intrigou. Eu pensava assim, ora, se a mediunidade exige o transe, o que é o transe? É esse estado intermediário entre a vigília e o sono, em que o médium nem está totalmente acordado, nem está dormindo. Então, basta a gente pensar naquele momento que a gente se recolhe para o nosso sono e insistimos ali em dormir, mas sabemos que já não estamos mais plenamente acordados, mas também não estamos dormindo, estamos conscientes. Este momento, se prestarmos atenção, é um momento que favorece as percepções do mundo espiritual. Eu, quando era estudante, eu me preocupava um pouco com esses momentos, porque nesses momentos, né, desse transe aí, poucos instantes antes do sono, eu costumava ver alguns vultos que me assustavam um pouco. Então, é um fenômeno natural. Então, se a mediunidade necessita do transe, e a mediunidade de evidência, na grande maioria das vezes, acontece na reunião mediúnica, em que o médium alcança um transe mais profundo, eu pensava comigo, como é que Divaldo, em plena vigília, de pé, em frente aos cinemas da Avenida Ipiranga com São João, ele consegue ter uma vidência, consegue perceber um espírito. Então, a gente aprende aqui com a obra Correnteza de Luz que, quando ocorre esse fenômeno da vidência em estado de vigília, o médium, né, tem o seu perispírito um ligeiro afastamento do corpo. Né? Então, o perispírito, nesses momentos, tem um ligeiro afastamento do corpo, né? Algo que não é tão profundo, que permite a vidência. Isso com Divaldo Franco, aliás, é muito comum. Durante toda a vida, nas suas palestras, ao final, naquele momento em que ele conversava com as pessoas que o procuravam, muitas vezes ele relata que as pessoas relatam, né, que encontraram com Divaldo, né? Às vezes pessoas que nem são espíritas. Uma vez uma jovem foi conversar com Divaldo e Divaldo disse assim para ela: está presente aqui a sua avózinha e diz para você perseverar na religião metodista, que tem sido a religião da sua família. Então, a pessoa tem ali a certeza de que houve, de fato, um episódio de evidência, de audiência também, né? Houve uma comunicação ali em que a sua avó desencarnada trouxe provas de que a comunicação era verdadeira, né? As provas, né, da veracidade ali daquela comunicação. Então, quando a evidência local ela acontece estando o médium em estado de vigília, acordado, de pé, então o afastamento do perispírito ele é menor, mas ele não deixa de ocorrer. Ele ocorre sim, porque é a base do fenômeno mediúnico. Temos também a vidência no espaço. Então, o médium, às vezes, vê cenas a grandes distâncias. Né? Temos registros na história. Um dos mais famosos desse tipo de evidência é do médium sueco Swedenborg, que viveu em época anterior a Allan Kardec. Swedenborg
estava no local há muitos quilômetros da capital, Estocolmo, e ele, de repente, ele estava numa festa, de repente ele entra num estado, parecendo um estado de êxtase, né? E começa a relatar um grande incêndio que estava ocorrendo na capital, Estocolmo. Então, narra para os presentes que estavam em torno dele, com grande riqueza de detalhes, como o incêndio estava destruindo quase que integralmente a cidade de Estocolmo. Então, como eles estavam a mais de 100 quilômetros da capital, isso foi confirmado quando chegaram as primeiras notícias lá de Estocolmo, ou quando eles retornaram para a cidade, né? Que, de fato, tudo aquilo que Swedenborg relatara tinha, de fato, ocorrido. E ele não tinha como saber, porque estava a dezenas de quilômetros de distância. Então, um fenômeno de evidência no espaço, a distância, a grande distância. Também temos um fato desse que ocorreu com um dos papas. Ele estava lá no Vaticano, no período em que as comunicações ainda não tinham se desenvolvido, né? No período medieval, renascentista, logo em seguida, em que o Papa estava aguardando notícias de uma batalha decisiva em uma guerra na Europa. Então, ele, de repente, começa a ter uma vidência no espaço, relatando o vencedor, relatando detalhes daquela batalha e definindo qual exército que tinha vencido a batalha. E dali a 3 dias, quando as notícias chegaram lá do local, que estava também a centenas de quilômetros do Vaticano, na cidade de Roma, é que foi confirmada que a visão do Papa era verdadeira. Então, temos inúmeros exemplos disso. Aqui em Minas Gerais, além de Chico Xavier, que tinha evidência assim, como um fenômeno bastante corriqueiro, temos também o caso do grande médium de Sacramento, Eurípides Barçanufo, um médium que era dotado de muitas faculdades, e ele tinha essa evidência no espaço. Quando ele dava aula, certa vez, na escola onde era professor, né, já era espírita nesse momento, ele já havia se convertido ao espiritismo e fundaram uma escola espírita em Sacramento. Um dos alunos matou aula e foi pescar. Então, ele foi pescar e aí se arrependeu e resolveu ir para a aula. Quando chegou na porta da sala, ele viu que o professor Eurípides Barçanufo estava de pé junto ao quadro, de costas para a turma. Então, ele, pé ante pé, entrou e sentou-se no seu lugar. Sem se virar, Eurípides Barçanufo diz para ele assim: Fulano, como é que estavam os peixes lá no rio? E ainda falou mais detalhes, né, sobre algo que tinha acontecido lá na beira do rio, mostrando que ele viu à distância essa cena do aluno matando aula na beira do rio. Então, isso também aconteceu. Isso foi das centenas de casos relatados pelas pessoas que socorreram, que foram socorridas, foram auxiliadas, né, que vivenciaram esses fatos junto a Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo de Sacramento. Então, a evidência no espaço pode ocorrer a grandes distâncias,
como também a pequenas distâncias, mas fora do local onde o médium se encontra. Ele pode ver cenas na rua, na sua cidade, em outro local da cidade. Então, acontecem esses fenômenos e quase todos nós temos notícias de pessoas que relatam percepções assim, que depois se confirmam como verdadeiras. Também a vidência pode se manifestar no tempo. Então, a pessoa pode ver cenas do passado, como pode também ver cenas do futuro. As vidências relacionadas ao futuro são as chamadas profecias. E há abundantes relatos de médiuns que tinham essa vidência no tempo de maneira profética, vendo do futuro. Há um caso muito interessante da época da Revolução Francesa, em que o senhor estava reunido numa casa com a presença de vários nobres. Então, ele, de repente, começa a relatar as vidências que ele estava tendo com relação a tudo que iria ocorrer na Revolução Francesa dali a alguns meses. Ela não havia se iniciado ainda. Então, estavam reunidos lá, nessa casa, condes, duquesas, nobres de elevada estirpe, junto com esse homem, que não era nobre, ele era um cidadão comum. E ele começa a relatar alguns fatos que iriam ocorrer e as pessoas começam a zombar dele. Sobre um dos nobres presentes, ele diz como ele iria ser decapitado na guilhotina. E o nobre zombou dele. E ele foi se defendendo e foi relatando o que iria acontecer com um e com o outro. E aquilo começou a impressionar um pouco as pessoas, mas que levaram mais no tom da zombaria. E uma duquesa que estava presente lá, a gente sabe que o título de duque ou duquesa, ele só é inferior ao título de rei, né? O duque é também um príncipe, né? Normalmente é um dos filhos do rei que não é o príncipe herdeiro, que não vai assumir a coroa, então ele fica com o título de duque. Então, uma duquesa que estava presente perguntou também se nobres na posição dela iriam sofrer também com isso tudo que ele estava relatando. E ele falou assim: sim, inclusive damas mais altamente colocadas na corte, né, do que as duquesas. A duquesa estranhou, falou: mas acima de mim, uma princesa real seria? Então ele relatou que princesas reais seriam transportadas em carroças, que foi o que aconteceu, né? Quando a Revolução realmente tomou conta, prendeu o rei, a rainha, né? A rainha também foi morta. Então, aquilo tudo se confirmou depois, quando os fatos aconteceram. Tem um caso muito interessante também, que aconteceu com um príncipe da Dinamarca. Ele fazia o serviço militar, servia na marinha. Estava ali no mar Mediterrâneo, navegando com outros marinheiros também, outros recrutas, né, que estavam com ele no barco, e conversando com um dos melhores, com seu melhor amigo, que também servia a marinha na época, o amigo perguntou para ele assim: sabe se nós vamos parar em algum porto?
E o príncipe disse para ele assim: eu sei tanto quanto você, porque o rei não quer que eu, servindo a marinha, seja tratado de forma diferente. Então, não sei. Então, foram e perguntaram ao marinheiro, e o marinheiro disse para ele assim: nós vamos parar em Sevilha, na Espanha. E os soldados perguntaram para ele: e o que é que tem de interessante para se fazer em Sevilha? O que é que tem de interessante para se ver em Sevilha? Então, o marinheiro, que era experiente, disse assim: muitas coisas, mas o mais interessante é uma vidente que existe em Sevilha. Essa vidente possuía um bar lá na cidade de Sevilha. Então, o navio atracou no porto de Sevilha, os marinheiros tiveram uma folga, e depois do almoço estavam todos lá no bar dessa vidente, que atendia ao balcão lá desse bar, que era de sua propriedade. E ali, enquanto eles bebiam, festejavam, de repente o príncipe, que estava sentado mais ou menos próximo ao balcão, vira para aquela senhora e diz assim: se você é vidente, o que é que você vê em relação ao meu futuro? A vidente olhou para ele assim, se concentrou alguns instantes e, de repente, teve um grande choque. Ela estremeceu e abaixou a cabeça e disse para ele assim: quem é você? E o príncipe disse: eu sou um simples soldado, como você está vendo, sou um simples marinheiro. E ela disse para ele: aproxime-se do balcão. Quando ele se aproximou do balcão, ela sussurrou algumas palavras no seu ouvido. O príncipe empalideceu, voltou para os seus lugares e, dali a pouco, todos iam embora daquele lugar. E não revelou para os colegas o que é que a vidente tinha dito sobre o futuro dele. Passados 3 anos, o príncipe já havia deixado o serviço militar, vai até a casa de seu amigo para almoçar. Então, senta-se à mesa com o amigo, com a esposa dele, né? E o príncipe havia, eu esqueci de dizer, o príncipe havia escrito aquilo que a vidente disse para ele, ele escreveu num papel, botou dentro de um envelope, lacrou e entregou esse amigo, pedindo para que ele guardasse. E disse assim para o amigo: só abre esse envelope se eu pessoalmente te pedir, ou então se eu morrer. E aí, nesse dia, almoçando na casa do amigo, 3 anos depois, ele disse para o amigo assim: você lembra daquela tarde lá em Sevilha, que nós fomos naquela farsante? Te dei um envelope para você guardar. Você ainda tem um envelope aí? E o amigo disse: tenho. Traz lá o envelope. E aí o amigo trouxe o envelope, ele disse: pode abrir. Abriram o envelope e o príncipe disse: leia aí o que aquela mulher escreveu, me disse da suposta vidência dela. Aí estava escrito assim: você vai ser rei, vai mudar de país, mas não vai mudar de nome. E o príncipe diz assim: eu fiquei revoltado quando eu li isso. Em primeiro lugar, porque eu não sou o primeiro na linha de sucessão do trono. É o meu irmão mais velho que é o herdeiro. E um irmão que eu amo muito, que eu não quero ver ele morto. E, além disso, o meu irmão, depois disso, já teve 2 filhos. Então, eu não sou nem o segundo mais na linha de sucessão. Eu sou o 4º. Então, uma previsão absolutamente falsa. E eles zombaram daquilo ali e esqueceram do assunto.
Passados mais 2 anos, o príncipe era coroado rei de um outro país da Escandinávia, que era também dominado pela Dinamarca. Então, ele foi ser rei, acho que da Suécia ou da Noruega, e mudou de país, se tornou rei, mudou de país, e o seu nome como rei foi o mesmo que ele já possuía. Então, aquela vidência no tempo se concretizou de uma forma muito impressionante. É por isso que a vidente, quando teve a vidência no tempo, ela perguntou para ele assim, mas o que você é? Quem é você? Isso é, para você ser rei, você tem que ser alguém importante, né? Mas o marinheiro disse para ela assim, eu sou um marinheiro igual esses outros que estão aí. Não trouxe confirmação para ela, né, da sua vidência, que depois veio se concretizar. Então, a vidência pode se apresentar como vidência local, vidência no espaço e vidência no tempo. A mediunidade de vidência, como as demais faculdades mediúnicas, é de grande importância. Auxilia de forma extraordinária nas reuniões mediúnicas, porque ajuda ao dirigente da reunião a compreender os fatos, as situações que ocorrem ali nas reuniões, descrevendo muitas vezes a aparência do espírito que irá se manifestar através de algum médium de psicofonia, descrevendo situações do passado que ocorreram às vezes com aquele espírito, descrevendo cenas do passado que influenciam na situação de revolta, de rebeldia, que o espírito manifestante demonstra agora. Então, é uma faculdade que pode ser desenvolvida sim, mas aquele que é portador da vidência, ele não deve se precipitar. Ele deve aguardar o desenvolvimento da sua mediunidade naturalmente, estudando, se preparando, realizando algum trabalho também na área social, que o médium tem que aliar algum trabalho de auxílio ao próximo, junto com a participação nas reuniões mediúnicas. Porque senão ele será médium, mas nunca será eficiente. Ele tem que se acostumar com esse contato com o sofredor, que é o movimento básico que permite a ele acolher o espírito sofredor e auxiliá-lo ali na reunião mediúnica. Então, educar a sua mediunidade, estudar para compreendê-la melhor e utilizá-la na seara de Jesus. Este é o papel do médium responsável que possui essa mediunidade de evidência. Então, se você que está me ouvindo possui essa faculdade, às vezes você percebe a presença dos espíritos, às vezes você vê vultos na sua casa que, na maioria das vezes, você não vê o rosto, né? Ele se apresenta de rosto, invariavelmente velado, né? Então, você está na sua casa sozinho e você vê uma pessoa atravessando um corredor, né? Não se assuste com isso. Procure estudar, né? Como eu disse, para conhecer a sua faculdade e trabalhar para se incorporar na legião daqueles que ajudam, daqueles que utilizam a sua mediunidade com Jesus. Então, para hoje, é isso que tínhamos a trazer sobre a mediunidade de evidência, de uma forma sintética, simples, mas que eu espero que possa auxiliar aqueles que têm essa faculdade, que apresentam sinais da presença da vidência. E deixo como último recado, para aqueles que já têm essa mediunidade caracterizada, o conselho dos espíritos, que é para agir com extrema cautela, com prudência, não sair disseminando as informações que percebe do plano espiritual, mas recolhê-las
né? Se estiver fora da casa espírita, e guardar para si, talvez ajudar essa pessoa necessitada que está ali com a presença de um obsessor, né? Através de bons conselhos, boas palavras, bons encaminhamentos, né? Encaminhar para a casa espírita, para uma orientação espiritual, para um tratamento espiritual, para futuramente, talvez, trabalhar na educação mediúnica, desenvolvendo a sua faculdade, mas nunca sair, né, surpreendendo as pessoas, dizendo: você está com um espírito obsessor do seu lado, um espírito encapuzado, um espírito que se apresenta sem luz nenhuma. Isso não é o papel correto do médium que possui a faculdade de vidência. Mas temos visto e conhecemos, né, através da literatura espírita, grandes médiuns que souberam utilizar a sua faculdade de vidência, como Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e muitos outros. E médiuns também, muito próximos de nós, que atuam conosco nas reuniões mediúnicas, que utilizam a faculdade de vidência majoritariamente na mesa mediúnica. A gente não vê essas pessoas relatando as suas vidências fora da casa espírita, fora da mesa mediúnica. Então, agir de forma responsável com a vidência. E quem possuir essa faculdade deve procurar a casa espírita, em primeiro lugar, nas reuniões de estudo da mediunidade, que acontecem às terças-feiras na nossa casa, em que o médium pode se instruir acerca da mediunidade, tirar as suas dúvidas e se candidatar com o tempo a trabalhar em uma das reuniões mediúnicas da casa. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Vamos passar agora, então, para a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, neste momento em que encerramos este breve estudo sobre a mediunidade de vidência, trazendo os casos da literatura espírita, trazendo as instruções de Allan Kardec, do Espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, e outros médiuns, outros espíritos, nós agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos concluído a tarefa. Agradecendo também aos benfeitores que nos inspiraram e nos ajudaram a lembrar de todos os fatos, de todos os relatos, de todos os nomes. Obrigado, Senhor. Possamos fazer melhor, sempre trabalhando com afinco na tua seara, como servidores que almejam auxiliar de fato. Ampara-nos a todos e que assim seja.